Lília, nosso irmão Fernandes, a Charazinho. Deus abençoe vocês. Para nós é uma grande honra estar aqui nessa noite. Eu queria aproveitar os irmãos em pé para a gente estar abrindo a nossa Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 18. Amém? Evangelho, segundo Lucas, capítulo 15, versículo 18. Quem não encontrou, daqui a pouco pode ser que vai estar na projeção ali. Mas a palavra do Senhor diz assim: vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. 19. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como o seu empregado. Aleluia. Versículo 18 diz: vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Pai querido, a tua palavra foi lida, que o Senhor esteja realmente ministrando agora em cada coração aquilo que o Senhor realmente já preparou para nós nessa noite. O Senhor já nos concedeu também um alimento maravilhoso através do louvor, nos dando força, coragem, né, que possamos romper diante de tudo aquilo, né, que a gente passa, porque o Senhor sempre está e vai estar conosco em nome de Jesus. E nessa noite cremos na presença do Senhor, e eu creio que o Senhor já está ministrando aos nossos corações, assim como o Senhor ministrou no meu, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, fica à vontade, pode assentar. Eu poderia trazer como tema essa nossa devocional, este nosso bate-papo, essa palavra, como voltando à casa do Pai. E é interessante que quando a gente pensa assim, vou voltar à casa do Pai, o que eu vou dizer quando eu chegar à casa do Pai? Aqui se trata de uma história de um jovem, né, a palavra de Deus fala que é um jovem que ali, ele tinha tudo na sua casa e ali ele pediu ao seu próprio pai a sua própria herança, a parte que lhe cabia, e falou: olha, pai, eu quero que você me dá a minha parte. Interessante que, pelo que a gente conhece, a questão de a herança, ela é passada depois que o pai ou alguém morre. É como se aquele jovem estava querendo dizer para aquele pai assim: olha, pai, eu quero que o senhor morra, simplesmente a minha parte. E o pai, sem né, discutir nem nada, pelo que a palavra de Deus nos ensina, o pai simplesmente entrega para aquele jovem aquela parte. E ele saiu pelo mundo a provar realmente, né, outras histórias, a conhecer outros horizontes. E eu fico analisando, querido, pela a gente tem vivido, a situação que a gente realmente tem passado no nosso dia a dia, tantas situações, até mesmo por causa dessa pandemia. Eu vou mudar o microfone aqui, pegar esse aqui, que esse aqui está falhando. Mandou esperar? Continuar? Então, eu fico analisando, né, essa situação, e as pessoas, né, hoje, por causa de situações, elas estão realmente abandonando a casa do Pai. Eles estão deixando a casa do Pai. Eu que faço um trabalho, né, com esses meninos da rua, e eu vou conversar com eles direto, o que realmente levou a eles a estarem ali, né, na rua. E muitos realmente falam que às vezes é problema dentro da casa do pai, às vezes são situações que eles se desentenderam ali e eles realmente foram para a rua. Mas a pergunta que eu tive com eles foi assim: olha, mas vocês realmente gostam de estar nessa vida? Você se sente bem realmente? Olha, vamos abrir um jogo aqui. Teve um casal que chegou um pouco mais cedo no café da manhã, eu falei com eles: vamos abrir um jogo aqui, vamos conversar. Mas vocês gostam realmente de viver essa vida? Vocês gostam de... Né, isso é prazeroso para vocês? Aí a menina falou assim: não, a minha vontade é estar na minha casa. Eu sinto saudade da minha mãe. Eu sinto saudade do meu pai. Isso corta o coração porque a gente vê que eles não são felizes. Eles estão sofrendo. Às vezes eles não teve a mesma coragem que este jovem falou: olha, eu vou voltar à casa do meu pai.
E eu vou dizer, então esse jovem aqui da palavra de Deus, ele tinha alguma coisa que ele poderia dizer para o pai, que é a renúncia, que é o se humilhar. E às vezes, infelizmente, essas pessoas que a gente trabalha, muitos deles não quer se humilhar, não quer, né, renunciar. Eles são muito orgulhosos. Então, eu falei assim, olha, às vezes é o orgulho é que mata você. O orgulho faz com que você somente, né, se fique distante da casa do Pai. Porque eu tenho certeza, se vocês voltarem para a casa do Pai, o Pai vai receber vocês de braços abertos. Mas às vezes eles não sabem o que dizer. Olha, o que eu vou dizer quando eu chegar na casa do meu pai? Teve um rapaz que eu sempre encontro com ele aqui, né, sempre drogado, bêbado, e foi mais ou menos 1h da manhã e ele me ligou. Ô, pastor André, eu falei, quem que é? Ele me ligou de um número desconhecido. Ele falou, seu pastor André, aqui é o Eduardo. Eu falei, Eduardo? Que Eduardo? Eu falei, eu conheço o Eduardo, é o Dudu? Ele falou, é ele mesmo, pastor. Ele mesmo. Eu não estou mais na rua, não. Agora eu voltei para minha casa, voltei para a casa da minha mãe, estou aqui com a minha mãe, com a minha irmã. Eles me receberam tão bem e agora eu vou deixar essa vida. Eu quero que o senhor venha aqui em casa fazer um culto. E aí eu peguei e falei assim, mas que bom então que você, né, saiu da rua. Ele falou assim, saí, passou. Como a gente ficar na rua, porque a gente acaba se matando. Mas eu nunca voltei porque eu ficava com medo de como a minha família ia me receber. Mas a minha mãe e minha irmã disse, olha, nós estávamos sempre ansiosos esperando para a sua volta. Nós estávamos esperando você voltar. Então, queridos, às vezes ele queria voltar para a casa do pai, mas não sabia o que eu vou dizer. Eu arrependi. Mas aquele jovem ele não quis nem saber o que o pai ia dizer. Ele só falou assim, olha, eu quero simplesmente... Ele se encontrou numa situação, quando ele viu que ele estava numa situação que ele já não tinha mais nada, tudo o seu dinheiro, que seria a sua herança, né, que ele gastou, tinha tudo ido para água abaixo, que ele encontrou alguns amigos, entre aspas, que quando realmente ele ficou no zero, todo mundo sumiu. E às vezes essas pessoas falam isso, olha, enquanto a gente tem um dinheiro, a gente tem amigo, mas depois que a gente não tem, se a gente quiser fumar uma droga, se a gente quiser beber alguma coisa, a gente tem que realmente ir com as nossas próprias forças, porque a gente não tem mais amigo. Mas quando eu tenho dinheiro, todo mundo está comigo, aquela coisa toda, mas acabou, já era. Então, estou fazendo um paralelo mais ou menos, querido, de uma coisa que está na Bíblia e uma coisa que a gente vive, que está nas nossas frentes, na nossa cara, pessoas que às vezes precisam realmente de voltar para a casa do Pai. Pessoas que precisam de um impulso, até mesmo de uma palavra de ânimo, como a gente acabou de ministrar, pessoas que às vezes diante dele tem um mar vermelho, atrás está vindo o faraó, e às vezes ele não sabe o que ele vai fazer. Mas você pode ensinar a ele o que ele deve fazer. Porque esse Dudu, quando chegou na casa dele, ele cantou o hino de vitória. Sabe por quê? Porque ele falou assim, pastor, sabe por que eu estou te ligando? Porque eu quero que o senhor faça uma oração para mim. Você pode fazer, pastor? Eu falei, amém, meu irmão, lógico. Eu vou fazer uma oração para você. E ali eu fiz aquela oração para ele. Ele falou, fala um pouquinho com a minha irmã aqui. A irmã dele agradeceu, falou assim, o Dudu fala muito de você, porque você está sempre dando roupa para ele, né, pão, esse negócio da igreja, e está sempre orando por ele, acreditando que ele ia mudar, então nós vamos ajudar ele. Eu falei, que bom, que bom. Então, querido, quando esse jovem se encontrou nessa situação, que ele viu que não tinha mais nada, ele viu que realmente a única coisa que sobrava é a comida de porcos, o qual ele realmente alimentava, ele com fome, e ele lembrou. E muitas das vezes o que me faz lembrar da casa do Pai são realmente aquela comida que o Pai dá, aquela comida que o Pai oferece. Eu lembro que quando a igreja fechou por causa dessa pandemia, a igreja fechou e a gente teve de não estar aqui. E muitos distanciaram. Aí depois a igreja realmente retomou e muitos voltaram. E muitos realmente fizeram essa declaração, falaram, olha, não, que bom voltar à casa do Pai. Que bom poder realmente alimentar do Pai, porque às vezes não é a mesma coisa eu estar lá diante de uma televisão recebendo alimento, não é a mesma coisa eu estar na casa do Pai, é diferente. E eu falo por mim mesmo, outro dia eu me peguei, eu sentado de braços cruzados em frente a uma televisão, assistindo, não cultuando, mas assistindo o culto, verdadeiramente assistindo o culto, louvor acontecendo, e eu sentadinho, tranquilo, de braços cruzadinhos, assim como você quietinho, só tranquilo. Né? Não batia uma palma, não cantava, não dava um aleluia,
E o Espírito Santo de Deus falou assim comigo, peraí, o que está acontecendo? Né, o meu pai, né, procura verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. E você está aqui parado? Não louvor acontecendo lá do outro lado da televisão e você aqui parado? E eu peguei e me vi nessa situação porque eu comecei a lembrar da casa do Pai. Eu falei, lá, o que eu fazia? Né, eu ficava aqui na frente, o louvor acontecendo, eu pulava, chorava, levantava as mãos, né, glorificava, falava em línguas. Eu estava na casa do Pai, é outra coisa, eu me sentia bem. Mas ali eu não tinha aquela... Eu falei, o que a minha família vai pensar de mim? O que eles vão ficar rindo de mim? O que é isso? O pastor endoidou, ficar pulando aqui e tal. Entendeu? Então eu comecei a ver o que as pessoas vão pensar de mim, mas deixei de realmente fazer aquilo que realmente o qual eu fui chamado para adorar ao Senhor. Porque eu estava longe da casa do Pai. Eu estava distante. E o próprio Deus falou assim, olha, mas aqui, ali, né, realmente não é igreja, ali é um templo. A igreja é você pode me adorar. Você pode realmente estar diante de mim em todo tempo. Você não precisa de estar ali. Você pode estar me adorando em todo tempo. E ali eu esqueci, não me preocupei se tinha alguém me olhando, já comecei a cantar, bater palma, pular, esqueci. Né? E aí quando entrou a pregação, comecei a aleluia, glória a Deus. Por que, querido? Porque a gente realmente, nesse tempo, eles não distanciou realmente de estar na casa do Pai. E quando realmente a gente voltou meio tímido. A gente falou, e agora, o que eu vou dizer? Às vezes, quando eu estava aqui, eu falava palavras bonitas, eu tinha aquelas palavras, né, espontâneas, e acabou, eu cheguei frio. Eu não sei o que eu vou dizer. Mas aquele jovem, ele falou assim, olha, eu vou precisar renunciar a muita coisa. Eu vou precisar me humilhar. Eu vou realmente precisar chegar e dizer para o meu pai, olha, pai, eu não sou digno de ser não, mas se você me deixar eu ser como um dos seus empregados, já está ótimo. Porque ele entendeu que até os empregados dele eram muito mais bem tratados do que do jeito que ele estava, né, ali diante daquela situação que ele estava vivendo, comendo aquela comida de porcos. Vocês estão entendendo, querido, como que realmente é importante voltar para a casa do Pai, porque na casa do Pai a gente tem um acolhimento, a gente realmente é bem recebido, o Pai cuida da gente, Ele nos protege, o Pai realmente nos dá força, nos dá ânimo. Eu fui visitar o meu irmão agora à tarde numa casa de recuperação, ele está já há 7 meses, ele tinha um problema de bebida, ele também foi um que saiu da casa da minha mãe por causa da bebida e foi para a rua. Mas hoje eu tive um papo bacana com ele, né, na parte da tarde, porque eu falava com ele assim, interessante, porque eu sempre ia te buscar para levar para a casa de recuperação, você nunca foi. Sempre ia alguém no seu lugar, um amigo seu, e você ainda falava assim, não, eu vou ajudar a salvar esses meus amigos, depois eu vou. Mas ele nunca ia. Né? Aí eu lembro que uns 3 foram, voltaram restaurados, renovados, alguns conhecem. Né? O primeiro foi o Telmo, muito ajudou o Telmo. O Telmo hoje, né, é um dos líderes agora numa casa de recuperação lá em Vespasiano. Mas alguém que estava na rua, alguém que estava ali que realmente precisava, né, de entender que precisava de estar realmente voltando para a presença do Senhor, voltando para a casa do Pai. E eu falava para esse meu irmão, falava, olha, vão, ele nunca ia, mas aí depois um dia, quando ele se viu numa situação, quando ele saiu da casa da minha mãe, porque ele queria uma situação bebê, ficar aprontando dentro da casa da minha mãe, o pessoal não aceitou, acabou ele indo para a rua. Dormia na rua, tinha casa, tinha tudo, mas dormia na rua. E de repente ele pegou e se viu numa situação complicada, que as pernas dele inchou, e ele não podia sair, igual eu falei, a questão, os amigos dele, entre aspas, pegou todo mundo, abandonou ele, ele ficou sozinho, não tinha como levantar para arrumar comida, não tinha como fazer mais nada, ficou mais ou menos uns 2 dias sem comer, sem beber água, sem nada, porque não tinha ninguém para ajudar. Aí alguém que passou, viu ele tremendo, passando mal, foi lá em casa e chamou um dos meus irmãos e falou, olha, o Juninho está passando mal, ele está tremendo, caído ali no chão, e porque ele tirou abstinência, porque essa turma, assim, quando eles têm abstinência, tem que beber para parar de tremer. Então, como ele não tinha como conseguir a bebida, então ele estava, né, tremendo, passando muito mal. Aí, quando meu irmão chegou lá e falou assim, olha, ô Juninho, você tem que ir para o casa de recuperação. Aí ele falou assim, eu quero ir. Né, fala para o André para me buscar. Aí, rapidinho, eles me ligaram, falou assim, André, o Juninho quer ir para a casa de recuperação. Eu falei, então estou indo aí. Eu lembro que esse dia eu estava sem carro, meu carro estava, os 2 carros, que é a Kombi e o carro que eu tenho, estava tudo na oficina. Eu falei, mas eu vou.
Aí fui lá no presbítero Luiz, me presta seu carro aí. Aí fui lá trazer, busquei ele, levei de cadeira de roda, né, lá na casa de recuperação. E hoje ele entende. Né, ele falou assim, olha, o meu erro foi eu ter saído. E esse jovem também, ele entendeu, quando ele falou, eu preciso voltar para casa do pai e falar para ele, porque o meu erro foi eu ter saído. Foi eu ter realmente falado para ele, pai, me dá o que é meu de direito. Eu não tinha direito de fazer isso. Mas ele reconheceu o seu erro. E hoje o meu irmão também reconheceu esse erro. E ele está para encerrar aí o tempo dele agora em agosto, mas ele falou assim, mas se for necessário eu continuo mais um pouco, porque eu preciso estar bem. Porque não adianta nada eu sair daqui e chegar lá fora e eu não estar pronto para enfrentar o mundo. Porque aqui é tranquilo. Hoje eu tive essa conversa com ele, ele falou assim, aqui dentro é tranquilo, aqui não tem bebida, aqui não tem droga, aqui não tem nada. Aqui só tem palavra de Deus. Mas lá fora é que é a situação, lá fora é que é o campo. Lá fora é que a gente tem que saber como realmente, se a gente está pronto ou não. Ele falou, mas eu quero ir para lá, mas pronto, saber que o que eu aprendi aqui vai fazer valer lá fora, porque eu não quero essa vida nunca mais para mim. Eu falei, que maravilha, meu irmão. Mas é isso. É isso, porque a gente eu peguei esses 2 meses que ele está lá para mim poder estar trabalhando com ele, discipulando, exatamente trazendo esse entendimento. Olha, valorize tudo aquilo que você aprendeu aqui, para quando você voltar para a casa dos seus pais. Né, com certeza está todo mundo lá de braço aberto para te receber. E você vai poder dizer algo para eles. Assim como aquele jovem disse. E muito pelo contrário, que às vezes eu falo que para voltar para o pai se torna um pouco difícil, porque não é sempre o pai que recebe. Ou então, se o pai recebe, mas sempre tem alguém que é contra. E na situação destes jovens, sempre tem um que foi contra, porque falou, peraí, que foi o irmão desse jovem, falou assim, eu que estou sempre com meu pai nunca fez nenhuma festa para mim, agora por que esse que já saiu, esbanjou tudo que realmente tinha o direito, e agora voltou sem nada, e ainda quer esbanjar agora da minha parte? Então, olha só o orgulho. Às vezes, muita situação que acontece, que as pessoas não voltam para a casa do pai, é porque é como são recebidos na casa do pai, porque nem todas as vezes nem é o pai que recebe. Tinha uma menina que ela veio aqui, ela não era moradora de rua não, mas ela tinha muito envolvimento com a droga, e eu sempre ajudava ela e falava assim, olha, vem, me ajudava, não ajuda ainda até hoje, falei, vem participar com a gente do culto, tem escola dominical, tem um culto aqui maravilhoso de manhã, né, traz as suas meninas, que tem umas crianças lindas, falei, traz elas, e vem participar com a gente. Esse dia, ela veio toda arrumadinha, trouxe as crianças, pôs as crianças nas classes. Eu lembro, foi até antes da pandemia que isso aconteceu. E ela veio toda empolgada, aquela coisa toda, assistiu o culto, participou, e as crianças ficaram lá embaixo. Aí as crianças já voltou, encontraram comigo aqui no hall, e ela estava conversando comigo, falando assim, pastor, que maravilha, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha vindo mais vezes. E as minhas meninas também amaram, elas querem vir na quarta-feira, as tias lá falaram que vai ter, né, salinha na quarta-feira, então elas também querem vir. Elas estão amando, né? Tem um café lá embaixo, lá, aí elas vão, porque o café antes era depois da escola dominical. Ela falou assim, então elas querem tomar esse café. Eu falei assim, não, que bom, ô, minha irmã, né? Maravilha, vamos então descer para tomar um café. E na hora que eu estava falando isso, aí chegou uma irmã aqui da igreja, né? Chegou aqui da igreja e falou assim, porque conhece ela, né, de outras histórias, e falou assim, achou que ela estava conversando comigo pedindo as coisas. Mas xingou a menina toda. Você cria vergonha nessa cara? Você para de ficar pedindo as coisas ao pastor? Você tem que, né, dar um destino na sua vida, mudar a sua vida. Né? Até quando você vai ficar nessa vida aí, ficar pedindo as coisas dos outros, não sei o quê? Mas, coitada da irmã, não sabia o que estava acontecendo, que ali estava acontecendo um agradecimento, né, uma coisa maravilhosa que a irmã, ela gostou. Aí ela falou assim, está vendo, pastor, por que eu não volto para cá? Que eu não vou para a igreja? Porque sempre tem alguém que vai conhecer o meu passado. Sempre vai ter alguém que realmente vai saber que eu passei para situações aí na rua, vivendo uma vida errada. Mas eles nunca me aceitam. Sempre jogam na minha cara que eu tenho que mudar. E eu vim hoje com intenção de mudar, mas eu nunca mais piso nessa igreja. Eu fiquei até sem saber o que eu fazia, mas depois eu tive que conversar com essa pessoa. Ela falou, eu achei que ela estava... Eu falei, não, ela sempre pediu mesmo, mas eu sempre ajudei, mas ali estava acontecendo uma situação muito maravilhosa. E aí hoje eu estou trabalhando para tentar trazê-lo de volta. Né, porque
muitas vezes não fica na casa do pai, porque do próprio irmão. Se dependesse daquele irmão mais velho, aquele irmão mais novo não entrava naquela casa de jeito nenhum, nunca mais. Mas o pai teve de bater um particular com ele. Falou assim, olha, meu filho, você sempre tinha tudo aquilo seu. Você só não... Você nunca me pediu. Você nunca me pediu, eu sempre pedi à vontade, porque é seu. Eu falei, mas agora o seu filho, o seu irmão estava morto, mas agora ele vive. Vale a pena a gente se alegrar com ele. Entendendo, queridos? Então, né, pessoas, quando eu vejo, né, que às vezes são restauradas, saem dessa vida e realmente se entrega à sociedade novamente, é maravilhoso, a gente faz festa, a gente se alegra, a gente glorifica a Deus, por quê? Porque a gente sabe que eles também se sentem bem. Assim como aquela menina falou no café da manhã, falou assim, olha, é terrível a vida que a gente leva. Às vezes na hora parece que é prazeroso, mas depois a gente tem medo. Qualquer coisa, qualquer barulhinho, dá medo. A gente pensa que tem alguém seguindo a gente pensa que tem alguém olhando para a gente fica apavorado. Então, a pior coisa que tem é entrar nas drogas. E eu tenho saudade de voltar para a casa da minha mãe e do meu pai. Entendeu, queridos? Então, só que às vezes ela quer voltar, mas ela fala, mas o que eu vou dizer? E muitas das vezes a gente se encontra perdido. Eu queria convidar o pessoal do louvor. Muitas das vezes a gente se encontra perdido até mesmo, igual eu citei de mim mesmo exemplo, que eu estava fora da casa do pai. Na minha mente eu estava fora da casa do pai, porque ali na minha casa poderia ser a casa do pai também. Mas eu me sentia longe da casa do pai, porque para minha mente a casa do pai era aqui. Aqui que eu me sentia bem, aqui que eu pulava, aqui que eu dançava, aqui que eu chorava na presença do Senhor. Mas lá eu não entendi que era a casa do pai. Mas hoje eu tenho esse entendimento. E às vezes eu esquecia realmente de estar adorando aquele que realmente é a essência da nossa adoração. E eu vejo, querido, que nós estamos nesse tempo, sabe? A igreja precisa voltar a essa essência. A igreja precisa voltar realmente a entender que Jesus é a nossa essência, é a nossa verdadeira adoração. E a gente precisa compreender que sem Ele a gente não tem como ver. Hoje nós estivemos falando na escola dominical a importância de cada um de nós no corpo de Cristo. Cada um temos um valor muito grande no corpo de Cristo. Seja você uma unha, seja você um dedo, seja você um olho, seja o que for, mas você é importante no corpo de Cristo. Ainda que realmente, igual nós estávamos conversando, né, Charazinho, nós estávamos falando, ainda que às vezes o corpo venha a faltar, você já deve com certeza ter visto pessoas aí que às vezes não tem uma das pernas, o corpo está faltando. Tá, o corpo sente porque aquela perna não está ali, mas o corpo sente, mas o corpo ainda está vivo. Às vezes, né, os olhos não funcionam, o corpo está sem olhos, mas ele continua caminhando, ele não para, ele está vivendo ainda. Às vezes é porque não tem um braço, eu já vi pessoas que às vezes não tem, só tem só um tronco, né? Está sem as pernas, tem os braços, mas está ali, está vivo. Né? Ainda que falte um membro no corpo, mas o que não pode faltar no corpo é aquele que é o cabeça, que é Cristo. Porque você nunca viu um corpo sem cabeça. Porque um corpo sem cabeça, o que acontece? Morre. Então, você nunca viu. Você viu um corpo aí sem um dedo, sem um braço, sem uma perna, mas nunca viu um corpo sem cabeça. Porque o dia que você não tiver Cristo na sua vida como cabeça, você padece, você morre. Então eu quero te convidar a isso, a voltar à essência da adoração, a trazer Cristo para nós de novo. A pandemia nos afastou, a gente distanciou da casa do Pai. Mas está na hora de nós voltarmos para a casa do Pai e realmente adorarmos, festejarmos, nos alegrarmos, porque nós estávamos mortos, mas agora a gente vive. E é isso que Ele quer de mim e de você, para que eu volte a adorar em espírito e em verdade. Enquanto eles oram, eles cantam, nós vamos estar fazendo uma oração, mas feche os teus olhos e começa a lembrar como você realmente era na casa do Pai, como você adorava o Pai, como você realmente lia a palavra de Deus, como você orava, como você buscava o Senhor. Começa a analisar isso e como você está hoje. Você vai poder entender, olha, eu tenho que voltar à essência da adoração. Quando a música esmorece, o resto desaparece.
simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Oh, Deus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Oh, papai. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Aleluia. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Rede imensurável valor. Oh, Deus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre, Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. mais que uma canção quero te dar, Senhor. Mais que uma canção eu Muito mais do te que uma darei, canção, papai. pois apenas uma Aleluia. canção não é o que queres de mim. Oh, papai. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Eu estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Estou voltando. Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, papai. Queremos sim estar voltando, Senhor. Como era antes, papai. A gente que orava, a gente que buscava a tua face, até de madrugada a gente levantava de aquela disposição, aquele ânimo. A gente tinha coragem, meu pai, para decidir as coisas. A gente tinha coragem para fazer as coisas, para realizar as coisas. Nós tínhamos disposição, vontade. Hoje, papai, às vezes nós não temos essa disposição. Nós precisamos voltar para a tua presença. Nós precisamos voltar para a tua casa. Oh, papai, porque sabemos que são tantas situações, tantas coisas que nos impedem, meu Deus. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos dá a tua graça. Então nessa noite, meu pai, se alguém entrou aqui, Deus, nessa situação, nessa postura,
ó Deus, com essa dificuldade até mesmo de realmente se relacionar contigo. Oh, papai, que ela possa ter, Senhor Deus, o seu particular. Que ela possa estar entrando para o seu quarto e ali ela possa chorar, meu Pai, porque o Senhor está ali para ouvir. O Senhor continua a mesma coisa. Assim como diz uma irmã, olha, cadê Deus? Aonde está Deus? Por que eu estou passando por tantas lutas? Por que eu estou passando por tanta situação? Oh, Pai, eu pude falar para aquela irmã, olha, que Deus está no mesmo lugar onde que Ele sempre esteve. Mas a pergunta é, aonde está eu? Aonde está você, querido? Oh, Pai querido, e assim nós precisamos de voltar. Porque às vezes eu estou distante da casa do Pai. Às vezes eu estou longe da casa do Pai, mas eu preciso voltar e falar, Pai, me perdoe. Me perdoe do que eu tenho feito com tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Eu tenho feito, Pai amado, Deus, eu tenho sido negligente com aquilo que o Senhor Deus tem confiado a mim. Me perdoe, papai. Eu estou de volta para a tua casa. Eu estou de volta trazendo a Ti como, Senhor Deus, a essência da adoração da minha vida. Então, em nome de Jesus, papai, que assim cada um de nós que está aqui nessa noite, oh Deus, possa sentir, sim, Deus, essa graça do Senhor, essa força do Senhor, esse abraço do Senhor, assim como aquele pai recebeu aquele filho com tanta festa, meu Deus. Olha, traga a melhor roupa, traga um anel, traga uma sandália, e vamos matar o nosso melhor novilho, porque o meu filho voltou. É isso que eu sei, que o Senhor está esperando, Pai, a minha volta, a volta de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. É isso que o Senhor está esperando de nós. O Senhor está esperando a gente voltar para que o Senhor possa fazer essa festa, nos receber. E muitas das vezes nós estamos com medo de ir, porque a gente não sabe o que nós vamos dizer. Às vezes não é necessário dizer nada, é só voltar. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. Na essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Amém? Volte para a casa do Pai. Volte a ser aquela pessoa que você sempre foi. Volte a orar, volte a buscar a palavra de Deus. Volte realmente a se render aos pés do Senhor. Olha, você vai ser recebido com festa. Faça isso hoje. Às vezes a gente vem meio desmotivado para a igreja, mais um culto, não. Mas o Senhor quer realmente que a gente volte transformado. É isso que o Senhor quer. Amém? Deus abençoe. Nós vamos ter ainda a oportunidade de estar